Segunda Guerra Mundial foi um conflito que surgiu em detrimento dos governos autoritários e militaristas. Esse segundo conflito basicamente foi um desdobramento da Primeira Guerra Mundial. O início da Segunda Guerra aconteceu em 1939, por conta da invasão do exército alemão na Polônia. O Brasil entrou na guerra mais sangrenta na história do improviso. Ao decidir enviar tropas para a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro se deparou com a falta de estrutura do seu exército. Com equipamentos ultrapassados, treinamento deficiente e roupas inadequadas para os 20 graus negativos do inverno europeu, os pracinhas brasileiros desembarcaram na Itália sem ter a noção do que era uma guerra. Metade do corpo militar enviado para combater as forças nazistas era composto por civis que nunca haviam pegado em armas. De setembro de 1939 até agosto de 1945, a Segunda Guerra tirou a vida de mais de 55 milhões de pessoas. De 1941 até 1943, 33 navios brasileiros afundaram decorrentes de ataques dos países do eixo, morrendo cerca de 931 pessoas. A população queria um posicionamento de Vargas. Durante todo esse período, o governo brasileiro sofreu fortes pressões dos Estados Unidos para permitir às tropas norte-americanas o uso de portos e aeroportos do Norte e Nordeste, considerados fundamentais para a defesa do continente. Como barganha, o presidente Vargas aproveitou para obter dos Estados Unidos a promessa de reaparelhamento das Forças Armadas Brasileiras e de construção de uma grande usina siderúrgica, a Campanha Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Em 1942, o Brasil entrou na guerra e enviou, em 1944, mais de 20 mil soldados que combateram bravamente os alemães que dominavam a Itália. Cerca de 49% dos pracinhas brasileiros eram civis que enfrentariam os nazistas sem o menor preparo. No início de março de 1943, Vargas aprovou a proposta do ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, sugerindo a criação da Força Expedicionária. O próprio símbolo adotado pela FEB, um escudo com desenho centralizado de uma cobra fumando no cachimbo, surgiu como uma provocação aos que diziam ser mais fácil uma cobra fumar do que o país entrar na guerra. Apesar de declarar guerra em 1942, o Brasil enviou o primeiro navio de brasileiros para a Itália apenas em 2 de julho de 1914. Em 1945, a FEP sofreu grandes baixas, ao contrário de outras tropas. A brasileira tinha a missão de avançar e tomar as cidades italianas. Para que esse avanço fosse bem sucedido, foram criados grupos de patrulhamento brasileiros. No dia 12 de julho de 1945, o 11º Regimento da Infantaria recebeu a missão de reconhecer uma região chamada Terra de Ninguém. 2 dias depois, 3 soldados brasileiros entrariam para a história: Arlindo Lúcia da Silva, Geraldo Rodrigues de Souza e Geraldo Baeta da Cruz. Foram 3 soldados que pertenceram ao 11º Regimento da Infantaria Expedicionária e que foram, assim como muitos brasileiros, lutar nos campos de batalha gelados da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Arlindo Lúcio da Silva nasceu nessa cidade em 12 de fevereiro de 1920. Era filho de Maria Crispiana de Jesus e de João Olímpio da Silva. Pobre moço criado sem os cuidados do pai, pois este era doente mental. Arlindo fora internado na escola de preservação de menores para Sacramento. Nela terminou o curso primário em 1934, deixando a escola a pedido de sua mãe. Com a idade de 15 anos, depois foi trabalhar com servente de pedreiro na companhia construtora Luiz Baccarini. Como bom cidadão e no incontido desejo de servir a pátria e com o consentimento materno, alisou-se voluntariamente nas fileiras do exército. Foi um verdadeiro soldado. Geraldo Rodrigues de Souza, pouco se sabe dele, que sabemos, e nasceu no Rio Preto, Santa Bárbara do Monte Verde, Minas Gerais, em 1919. Pertenceu à companhia de comando do 3º Batalhão de no 11º lugar, RIE, e era filho de José Rodrigues de Souza e de Maria Joana de Jesus. Geraldo Baeta
da Cruz. Também pouco se sabe dele. Nasceu em 21 de julho de 1916, na pequena cidade mineira de Ju Ribeiro. Era filho de Antônio José da Cruz e Maria da Conceição da Cruz. Geraldo Baeta era enfermo cirúrgico pertencente ao destacamento da saúde. Tinha a nobre missão de amparar aquele que tombavam na área de sacrifício, prestando-lhe o apoio médico imediato. Os 3 pracinhas faziam parte dos grupos de patrulhamentos responsáveis por abrir caminho para as tropas aliadas. Eles se cruzaram no dia 22 de setembro de 1944, a bordo do transporte norte-americano General M.L. Meigs, rumo à distante Itália, onde já se encontrava o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira. Chegaram ao porto de Nápoles às 7h30 do dia 6 de outubro de 1944, de onde partiram no dia 9 para o porto de Livorno. 3 dias depois estavam desembarcando e seguindo para a chamada Stagnária, localizado a oeste da cidade de Pisa, Vila Rosário. No dia 1º de dezembro de 1944, o 11º RE entrava na linha sendo considerado em combate. Mas lá estavam os 3 heróis do Brasil, 3 bravos soldados de Vila Sofrida e que estavam dispostos a fazer de tudo para a sua pátria. Em 14 de abril de 1944, foi o dia do ataque a Montese, na qual o combate seria o mais sangrento que a FEB participaria. Durante o ataque a Montese, o pelotão ao qual fazia parte Arlindo Geraldo e Baeta foi detido por violenta barragem de monteiros inimigos, enquanto uma metralhadora alemã hostilizava violentamente o seu flanco esquerdo, obrigando os atacantes a se manterem colocados ao solo, não tendo uma possibilidade de sair do local. Os 3 heróis ficaram desgarrados de sua fração, mas não tremiam imediatamente. O soldado Arlindo, atirador de fuzil automático, localiza a resistente inimiga em um gesto de grande bravura. Gesto esse de um menino acostumado a enfrentar as dificuldades da vida, que levara até então. Levanta-se, localiza a resistência inimiga e sobre ela despeja 6 carregadores da sua armada. Geraldo e Baeta não pararam de atirar. Eram 3 patricinhas contra uma tropa de grande número. Tropa essa que pensava em enfrentando uma outra de efeito igual ou superior ao seu. Essa que pensava estar enfrentando uma outra de intrépidos brasileiros não paravam de atirar. Tiraram até a munição acabar. Arlindo é ferido mortalmente por um franco atirador inimigo, enquanto Geraldo é atingido por um cruel estilhaço e Baeta recebe um tiro certeiro. Admirado com a coragem e resistência dos mineiros, o comandante mandou enterrá-los em cova rasa e pôs uma cruz em uma placa com a inscrição Drei Brasilianische Helden, que em português significa 13 heróis brasileiros. Acabada a guerra, eles foram trasladados para o cemitério de Pistoia, na Itália, e depois para o monumento aos pracinhas, no aterro do Flamengo, Rio de Janeiro. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!